Acredito que é outro. Tá bom, Jucenan e Cris, sejam bem-vindas, bem-vindos e nos tragam então o seu material, que sempre é de ótimo nível para todos nós. Boa noite, seu Ernesto. Boa noite, todo mundo. Boa Boa noite. noite, gente. O tema de hoje é um tema interessante, a discussão a respeito de para onde seus amigos estão te levando. A pergunta é esta. E aí, para começar, nós selecionamos um trecho da Bíblia, e esse trecho tem uma psicografia em um livro de Divaldo Franco, que é Primícias do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós selecionamos um texto que está no site do Momento Espírita, momento.com.br. Que vai tratar justamente do tema dos amigos que vai levar um paralítico para ser curado por Jesus. Esse texto vai encontrar em Lucas, vai encontrar em Lucas, em Marcos. Ixi, Tem um segundo microfone aí. peraí. E em Mateus. Ok? Então, vamos lá. Paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidadezinha que se situava no lado setentrional do Lago de Genezaré. Seus vales eram frescos, cortados por arroios cantantes. Em suas praias, as águas eram boas para a pesca, e por essa razão, disputada pelos pescadores. O casario era baixo, cercado por árvores frondosas, coloridas por trepadeiras de flores miúdas. Jesus amava aquela cidade e a escolheu para o início de seu ministério de amor. Corria de boca a ouvido a notícia das curas e dos maravilhosos feitos do mestre Nazareno, atraindo curiosos das cercanias. A casa de Simão Pedro havia sido invadida por um grande número de pessoas que buscavam Jesus. O sol estava alto quando um grupo, carregando um paralítico, tentou aproximar-se da porta. A multidão era tão compacta que não foi possível. Porém, tamanha era a aflição do doente, há muito preso ao leito, que seus amigos ergueram-no ao terraço e desceram-no pelo teto da sala onde estava o rabi. Abriu-se um pequeno espaço na apinhada sala, e o mestre, sem demonstrar qualquer surpresa, olhou demoradamente para o enfermo. Natanael ben Elias, crês que eu possa te curar? Perguntou Jesus, olhando-o nos olhos. Sim, creio, respondeu rapidamente. Tomado de súbito estremecimento, perguntou: Senhor, como sabes o meu nome? Conhece? Sim, eu te conheço desde sempre, respondeu Jesus. Sou o bom pastor que conhece todas as ovelhas que o Pai me confiou. Antes mesmo que Natanael pudesse refletir a respeito daquelas palavras, Jesus estendeu as mãos sobre ele e disse-lhe com voz firme e imperiosa: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Presta atenção nisso. Jesus disse: vai para a sua casa. Natanael ergueu-se e deu um grito de euforia, ao perceber-se livre da moléstia que o infelicitou por longo período. Sem muita demora, abandonou a casa de Pedro, na companhia dos companheiros, ainda sem compreender bem o que lhe acontecera. À noite, quando Jesus buscava refazimento à beira do lago de Genezaré, Pedro o encontrou com os olhos imersos em lágrimas. Rabi, estás chorando? De felicidade, depois de tantos eventos felizes? Choro, mas de tristeza, afirmou o mestre. Choro, Simão, porque neste momento muitos daqueles que hoje curei se encontram entregues a antigos vícios. Presta atenção nisso também. Recobraram o ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Não tardará que se vejam enredados em novos desequilíbrios, prejudicando dolorosamente suas próprias existências. Enquanto isso,
não longe dali, Natanael, bem Elias, comentava sua cura com infantil alegria, entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Exatamente como o mestre descreveu, Natanael, como tantos outros, sem valorizar a nova chance que recebera, entregava-se ao equívoco e ao vício. E aí a gente começa a conversar sobre para onde seus amigos Para onde seus amigos estão te estão te levando. levando. E nós vamos ver aqui nessa história duas espécies de amizade. Aqueles amigos que se preocupam em lhe curar das mazelas por ter fé em que você se curando, você vai poder viver a vida de uma forma mais efetiva, em conexão com o divino, e Bate. os outros amigos que se entregam a às comemorações nos ambientes onde há equívocos de entendimento da questão da alegria e do prazer. Então, a questão é: que tipo de amizade nós temos e que tipo de amigo nós somos, efetivamente, para aqueles que nós nos damos o trabalho de ter amizade. Pronto. Ele está batendo aqui na mesa e está balançando o computador. Eu sei que está gravando, só que eu fico lhe cutucando para saber o que, que eu estou falando. Então, um dia a gente estava conversando e veio essa passagem da Bíblia, à mente de Jocenã, e a gente começou a conversar sobre isso. E aí veio essa vontade de partilhar isso, né, nessa live, porque nós temos muitos amigos, Sim. e tanto encarnados quanto desencarnados. E esses amigos têm vozes que chegam para os nossos ouvidos, para a nossa cabeça, pensamentos, palavras. E o que que a gente está escutando? Porque você escutar não quer dizer que você vai seguir aquilo. Você escolhe se você quer seguir ou não. E escolhe se quer continuar dando atenção ao que você está ouvindo ou não. Então já começa daí. Então, por exemplo, nós estamos estudando inteligência emocional. E uma das coisas que falam para a gente é em que mesas você está sentando. Mesas, a gente sabe que a mesa é um ponto de reunião, né? Desde tempos Desde pretéritos, sempre. é um ponto onde a gente se alimenta, normalmente, né? A mesa, e é um momento que a gente tem de É o conversar, reunir amigos, reunir família e falar sobre o dia, falar sobre diversas coisas. Quer dizer, vírgula, quando o celular não está à frente, né? Então, assim, aqui a gente, quando senta à mesa, a gente está colocando o celular virado com a tela para baixo, justamente para a gente não se distrair. Porque até nisso, aonde você está com a sua atenção? Você está com atenção no alimento, na sua família, nos seus amigos, ou está com atenção na tela? Nada contra. O celular é ótimo e até nas redes sociais você encontra muito conteúdo bom, tipo o que a gente está fazendo agora. Mas, assim, é preciso saber também direcionar a atenção, escolher para onde a gente vai olhar. Então, para onde a gente vai se dedicar naquele momento, né? Existe um momento de você se dedicar ao celular, às redes, e existe um momento da gente também se dedicar aos nossos. Então, muito interessante você então é colocando. isso. Falando de atenção, porque a gente começou aonde seus amigos estão te levando. Então, seus amigos te levam onde você permite. Você permite aonde você escolhe. Aonde você escolhe é onde você dá atenção. Por isso Perfeito. a gente saiu da pergunta até a atenção. E aí, justamente, nessa questão, quando você se permite os amigos darem a opinião e escolherem por você os ambientes, as conversas, as vibrações que você deve absorver, você aí então está sendo levado pelos amigos. Quando é ao contrário, é quando você
influencia, quando você aconselha, quando você serve de modelo, Que tipo de né? amigo Ou de você é? parâmetro, que tipo de amigo você está sendo. Então, no nosso trabalho de estudo, de pesquisa, nós temos observado que uma das metas do ser humano é se tornar melhor a cada dia, Sim, ok? eu diria a cada Tirar, instante. né? Tirar o véu das ilusões, né? E poder encarar as leis naturais, analisar, praticar, estudando os efeitos que cada lei exerce sobre o ser humano. E, ora, se eu encontro um grupo de pessoas, as quais eu denomino de irmão ou de amigos, e que são dedicadas a esse estudo de forma séria, dedicada, que constantemente têm me chamado a atenção para os pormenores ou particularidades de determinadas leis universais que não mudam para privilegiar ninguém. Esses são os verdadeiros amigos que estão me levando para perto do Cristo, para me curar da paralisia em que eu me encontro pelos Não só defeitos física. emocionais, pelas as desculpas, pelas transferências de responsabilidade, porque eu começo a dizer, não, não sou eu, é porque é o ambiente, é o outro que me faz isso. E aí, trazendo para uma linguagem mais espiritualista, é o obsessor, é a entidade que me toma. E aí transfere para o outro que deveria ser a responsabilidade dele, de dizer assim, não, eu permito, eu aceito, eu escolho esse tipo de amizade. E quando a anuência minha para que os amigos continuem comigo na meditação, no estudo, ora, esses amigos estão me levando e eu estou os levando também para um ambiente saudável. Mas quando eu me permito a preguiça, a gula, a vaidade, a luxúria, todos os, digamos assim, os vícios serem alimentados com outros amigos que também têm os mesmos vícios, eles estão me levando para uma derrocada, tanto quanto eu estou os levando para permanecerem no processo de vício sem buscar as virtudes. Por exemplo, é, eu não estava indo para a academia. Então, eu estava conversando com pessoas que também não estavam. Eu começo a ir para a academia. Aquelas pessoas que não iam para a academia, que continuaram não indo, não vão me encontrar, digamos assim, sem fazer nada, no momento em que eu estou na academia. Antes eu estava sem fazer nada. Agora, aquele momento que era de não fazer nada, eu estou na academia. E, ao mesmo tempo, as pessoas que costumam ir para a academia vão me encontrar lá. Então, é a história das mesas. Eu estou saindo de uma mesa de pessoas que não estão cuidando da saúde, que não querem ir. Eu estou falando academia, mas pode ser caminhar, pode ser algum esporte, alguma atividade física. Eu usei a academia como exemplo. Então, está interrompendo o som e voltando. Isso é com você. Eu não sei Não, mexer nessas coisas. não é a nossa internet Tá verificada. normal, pode prosseguir. Tá normal? Continuando. Então, assim, eu estou saindo dessa mesa das pessoas que não querem fazer atividade física e estou indo para de cá. Então, eu estou mudando as minhas companhias. Uhum. Para pensar aí, em alguns momentos da vida, aonde você estava com algumas companhias e de repente você começou a fazer outra coisa na sua vida e alguns amigos se afastaram. Ah, deixou de amar, deixou de ser amigo? Não. Só que os interesses agora não são os mesmos. Alguns a gente continua gostando, amando, e de vez em quando se fala. Mas a companhia que a gente vai ter, no meu caso, nesse exemplo, eu tenho mais a companhia das pessoas que gostam de atividade física. Então, apareceram novas amigas para mim.
As minhas amigas antigas continuam? Continuam. Só que, assim, algumas amigas começaram a fazer atividade física também. Então, a gente se encontra também. Influenciada por quê? Então, uma está influenciando a outra. E aí, você já foi? Fui. Você foi? Não foi? Ai, tem que ir hoje. E uma vai influenciando a outra para cuidar da saúde. Isso é bom. Então, é um tipo de amizade que é benéfico. Só que, assim, o princípio de tudo é a sua escolha. O que você escolhe? E aí é que Jesus ele fala muito isso no final da mensagem. A pessoa tem a oportunidade, uma nova oportunidade de ter uma nova chance de fazer algo diferente e recai E você na vê, mesma escolha antiga, cai no mesmo erro. essa oportunidade que a pessoa teve, ela não teria por, por ela em si, porque estando ela paralisada, ela não teria como ir até Jesus. Mas os amigos que Que tinha fé. sabiam que aquele era um homem que estava praticando a cura de pessoas, eles acreditaram que o seu amigo, estando na frente do Cristo, também seria merecedor de cura. Por E, amor, e é né? interessante que quando eles apresentam o paralítico, Jesus observa a fé desses amigos. Olha que, por amizade, ele chegou em um lugar impensável. Para E desceu anos, pelo teto. exatamente. Os amigos fizeram o quê? Os amigos venceram as barreiras, criaram oportunidade, abriram portas para poder chegar até o Abriram o Cristo. teto. Então, no caso da porta, ele foi no teto. Abriram o teto. Mas, né, em um outro texto a respeito disso, desse mesmo fato, descreve que desceram ele de cordas. 4 abnegados amigos carregaram, venceram a multidão, subiram ao topo da Ali, loja, onde tá. da casa, abriram o espaço, desceram, então fizeram esforço que ele não poderia fazer. Então, boas amizades é assim. Os amigos abrem portas, nos levam a ambientes que antes, sozinho, nós não conseguiríamos estar. Só tem um detalhe. Isso daí foi no material. Vamos falar agora no espiritual. Uma pessoa está sofrida, está precisando de apoio, de amparo, passa pela frente de lá do trevo, como muitas pessoas já passaram, já contaram para a gente, que viram e resolveram entrar. Então, chegou lá, ai, foi por acaso, foi coincidência. Eu não acredito em coincidência, para começo de conversa. Exato. E tem uma amiga que ela fala que é Jesuscidência. Eu achei engraçado o termo. Mas, assim, cá para a gente, o que é que a gente entende? É a sintonia energética, né? Então, irmãos de luz, meio que fazendo uma relação com o texto, carregaram aquela pessoa até lá. Esse era o meu filho. Entra aí, que aí vão ter pessoas que podem te ajudar. Às vezes é um amigo encarnado que conversa e aí surge o assunto e leva. Então, a gente sabe que tem essa orientação do plano astral, né? Dos amigos, nossos irmãos, e que estão sempre nos protegendo, nos amparando e nos auxiliando, nos ensinando, né? Lembrando que isso aí está na Bíblia, em Mateus, Marcos e Marcos e Lucas, Lucas. nesses livros. Ok? Então, trazendo aqui para o nosso dia a dia, como isso seria traduzido para a gente? Ora, se meus amigos me convidam para estar longe da família, estar longe dos ambientes em que eu possa crescer, que eu possa me tornar melhor, ora, essas amizades, muitas das vezes, por não estarem dedicados ou com os olhos voltados à melhoria moral ou espiritual, vão fazer de tudo para permanecer, porque a amizade é, digamos assim, salutar para eles ter mais um no clube, E quando você deixa de pedir de Deus, né? vai ver. Então, quando nós mudamos, que é aquilo que Cris colocou, de mudamos da mesa para ir para uma outra mesa, onde as pessoas sentam e se dedicam a algo positivo, os velhos amigos se Pronto. afastam, tá? E tá tudo bem.
Tá certo, a gente Tem, entende sintonia energética, é exatamente. vibração. Ah, porque a gente vibrou melhor? Não, a gente está vibrando aqui agora, o outro está aqui. Tem um amigo meu que há muitos anos atrás, logo quando eu iniciei o meu trabalho de busca espiritual, ele dizia assim: vencer os inimigos é uma tarefa fácil. Porque se nós formos persistentes naquilo que nós queremos, eles por si só se afastam. Ver seus amigos. Agora, vencer com os amigos, essa é a tarefa mais árdua. Porque o amigo, quando ele é sincero, ele vai dizer na nossa cara que concorda ou que discorda da gente, sem medo de ser julgado. E às vezes a gente não está preparado para ouvir de um amigo uma palavra dura, dizer assim: olha, você precisa mudar. O erro está em você, não na outra pessoa. Imagine, eu vou buscar um amigo para me lamentar da minha relação com o Cris e vou dizer que ela é muito dura comigo. Então, eu vou fazer uma série de queixas. E aí o amigo, conhecendo o Cris, vai virar para mim e vai dizer: não, Luciana, me desculpe, não, o errado é você, porque Cris não é assim, e vai me falar das qualidades que eu tento desfazer. Então, para mim, um amigo desse é muito mais fiel, sincero de olhar, do que um outro que diz assim: não, é mesmo, meu amigo, olha, ela é todas as mulheres. E aí começa a fazer lamentações com preconceitos para justificar o erro. Porque o que ocorre com muitas vezes nós que queremos, não queremos mudar e nem crescer espiritualmente? A gente arruma historinhas e desculpas, porque o erro está no outro. A gente não assume a responsabilidade de que estamos onde estamos pelas escolhas que fizemos. E aí a tendência é dizer: ah, mas eu só estou assim porque eu vivi naquela situação, porque meu chefe me perseguia, ah, porque minha esposa não era compreensiva, ah, porque eu vim de uma família que. Gente, está na hora de a gente dar basta nisso. E outra coisa, Nós somos o que escolhemos ser pelas escolhas feitas desde a hora que nascemos até agora onde estou. Se com o conhecimento dos amigos que estão me ajudando a despertar a consciência, da agora por diante, eu vou mudar pelos conselhos salutares. e aí isso que Juscelino está falando, a gente já falou em uma outra palestra sobre autorresponsabilidade, né? Que Uhum. é um termo que, posso estar enganada, mas até onde eu sei, foi cunhado por Paulo Vieira. Então, autorresponsabilidade, no meu entendimento, o livre-arbítrio é você poder escolher o que você quer. E você, pela lei de causa e efeito, sabe que vai receber aquilo de volta. A autorresponsabilidade é você ter a responsabilidade de escolher aquilo, você saber que você é o responsável por tudo que lhe acontece na sua vida. Então, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher. Você sabe que tudo que você escolher volta de algum jeito. Então, a autorresponsabilidade é você ser responsável pelo que você escolher. Isto quer dizer que todas as nossas companhias também são da nossa responsabilidade. Sim, As pessoas que estão ao redor da gente, os locais onde a gente frequenta, o que acontece com a gente, o nosso dia a dia, tudo isso está relacionado com a nossa autorresponsabilidade, a gente ser responsável por tudo que a gente vive. Então, é, essa questão dos amigos, ampliando um pouco isso, além dos amigos, bom, a gente sabe que a gente entende que nós temos várias vidas e a gente está nessa vida com pessoas mais próximas, né? Aquele uhum. núcleo, com as pessoas que a gente tem mais coisas para resgatar. Beleza, isso daí a gente já sabe, né? Isso quer dizer que em outra vida nós tivemos escolhas que nos levaram para onde a gente está hoje. Então, essas escolhas de outros tempos nos trouxeram para essas companhias. E aí, por isso que eu estou ampliando, não só amigos, mas aí tem familiares e até trabalho. Por exemplo, você vai para um trabalho, você vai fazer uma entrevista de emprego para 3 lugares diferentes.
E aí eles chamam para aquele dali, você acaba ficando ali. Eu, na semana passada, a gente fez uma viagem e eu fiz um curso do tipo imersão e eram selecionados, foi a direção do curso que fez a seleção, né, que definiu os lugares onde a gente ia sentar. E quando a gente entrou no salão, já estava lá no auditório, já estavam os nomezinhos nos lugares. E depois foram criados grupos, e grupos de 8. E as 7 que estavam ao meu redor eram do meu grupo. E a gente começou a conversar para se conhecer. E aí começamos a dar risada e dizer, gente, como são as coisas? Porque nós, 8 ali, né, contando comigo, temos muitas coisas em comum. Muitas coisas que aconteceu com a gente, que a gente já passou, as outras, uma sempre se identificando. Então, tinham muitos pontos em comum. Imagine 8 mulheres Que nunca se de viram nunca antes. se viram antes, de lugares diferentes do Brasil, ou seja, eu daqui, a outra do outro ponto, então, de lugares diferentes, que nunca nos vimos antes, De e religiões chegamos diferentes. também, e chegamos lá Hum. e tinha tanta coisa em comum. Ah, a direção que escolheu foi acaso? Não, gente. Existe um propósito para isso. Então, eu aprendi muito com elas e elas comigo, que elas me disseram isso, né? Que Então, agora é um novo núcleo de amizade. que Por quê? continua, e a gente se fala todo dia, porque a gente sente saudade dos dias que a gente ficou junta. E uma sempre incentivando a outra. Uma delas é personal trainer. Então, tá puxando a orelha de todo mundo que não está indo para academia. Olha que coisa legal. Então, as amizades têm esse poder, né, de nos incentivar a nos melhorarmos ou de mantermos estacionado onde nós estamos. Qual é a pergunta toda essas amizades, esses nossos amigos, estão nos levando para onde? Para onde? Para continuar na mesmice, nos vícios, nas fraquezas, ou estão nos incentivando ao crescimento, ao despertamento de consciência, a nos tornarmos melhores a cada momento? Ah, mas é porque já é meu amigo há muito tempo. Ah, mas porque eu não sei, eu fico assim sem jeito de Pois não é. falar mais. Ah, mas porque. Então, deixa eu falar sobre minha amizade, né? Aí vem a autorresponsabilidade. A gente tem justificativas? Tem justificativas que são desculpas e justificativas que são verdadeiras. Né? Mas vamos tentar lembrar sempre desta palavrinha, Autorresponsabilidade. autorresponsabilidade. Você está indo para onde você gostaria de ir? Ou você está simplesmente indo e depois você diz, não era para aqui que eu queria Pois vir, é. não era aqui que eu queria chegar. Nosso saudoso e querido Bode Velho, Ah, esse Chelinho, há lindo. muitos anos atrás, me convidou para vir frequentar o Trevo Sagrado. E eu dizia a ele, não, ainda não estou preparado. E levaram-se 10 anos ele me convidando, até quando eu aceitei. Então, uma amizade dessa, que perdurou 10 anos, dizendo, olha, tem um caminho outro, tem uma outra forma de estudar, tem uma outra forma de ver, venha, venha. Essa é uma amizade a qual o tempo e o espaço Mudaram. não mudam. Então, não é o fato dele já estar no plano espiritual e eu permanecer que eu vou esquecer essa amizade. Por quê? O meu crescimento espiritual, o meu despertamento de consciência teve o dedo dele, E ele continua falando com né? E você. ele continua, o bode velho continua buzinando aí no ouvido. Ele Mas, manda um recado para Jucenã. então, gente, é desse tipo de amizade que a gente está falando, daqueles amigos que não desistem da gente, né? Que querem que a gente cresça, que a gente conheça pessoas maravilhosas, que a gente chega no trevo, faz uma descoberta de amizade maravilhosa, a gente descobre pessoas fantásticas, né, que estão também na jornada do descobrimento de como as leis funcionam, de como é a responsabilidade de praticar as leis, né, e que constantemente nos lembrando, olha, teve mestre, e teve um mestre que não abandonou os seus amigos, mesmo quando ele foi levado ao processo de desencarne, ele dizia: Eu não vos deixarei órfãos, enviarei, né, o Espírito de verdade, que falarão das coisas que eu falo e de muitas outras
que no momento ainda não estou preparado. E vem o advento dos estudos, né, em que a mediunidade é graça na humanidade, como a consolação, para dizer Consolador assim, prometido, né? ora, os fenômenos mediúnicos, estão me falando aqui que a vida continua, que ela não termina no túmulo, e que os verdadeiros amigos continuam do além, nos transmitindo mensagem, nos trazendo palavras de dizer assim, continue, incentivo. Da mesma forma, aqueles outros que também querem que a gente tenha um comportamento não adequado. Mas qual é o nosso propósito aqui? Gente, a nossa reencarnação é para crescer e evoluir. Ser feliz, tá? Porque gente feliz não incomoda e não distrai ninguém, tá? Sorrir muito, puxar o pé o pé não, o braço de Trifão durante a noite para avisar que foi lá no trevo, né? E dar um beijo no coração de todos vocês. Gratidão por esses encontros, por essa amizade maravilhosa de cada um que frequenta essa casa maravilhosa. E aí eu deixo a pergunta, afinal de contas, para onde seus amigos estão te levando? É o lugar para onde você quer ir? Não quer? Talvez seja na hora de trocar de mesa, mudar de mesa, ter novos amigos para novos lugares. Fica a reflexão. Beijo no coração. Valeu, Jusenan e Cris, muito bom. É, Zildeni deve ter ficado agora mais alegre, ela não chorou sozinha, né? Diz que Não. Cristo antes já chorou também, né? Verdade, maravilhoso, amei, adorei. Quando fala das coisas de Jesus, assim, então eu fico